retrocrítica de hoje é Expresso do Amanhã ou Snowpiercer, que foi o primeiro filme de língua inglesa dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho, aí do multipremiadíssimo Parasita, inclusive recentemente ganhou o Oscar de melhor diretor também. Esse filme foi lançado em 2013 originalmente, mas por causa de alguns problemas de distribuição, acabou chegando em alguns países para 2014, até 2015, e isso inclusive fez com que o filme fosse um fracasso de bilheteria, mas não deixa de ser um grande filme, um blockbuster daqueles que merecem muito ser assistido. Então, vou contar um pouquinho para vocês agora do porquê que esse filme é tão bom. Explicando rapidamente o que acontece aqui na história, a gente tem a humanidade lançando um composto químico na atmosfera para parar o aquecimento global. Só que isso gera uma reação que acaba jogando o planeta em uma nova era glacial. E aí os únicos sobreviventes são os que estão dentro do trem chamado Snowpiercer, ou Perfura-Neve. E ele é meio que uma arca de Noé, só que sem aquela igualdade entre os que estão lá dentro. A gente tem os pobres sendo relegados ao fundo do trem sem em condições precárias, e os mais ricos cheios de regalias, mais para os vagões da frente. Até que a gente tem o sequestro de duas crianças lá do fundo, sem motivo aparente, e aí isso acaba gerando um gatilho para iniciar toda uma revolução, onde quem está lá atrás está querendo tomar os vagões da frente. Tudo isso liderado pelo Curtis Everett, que é o personagem interpretado pelo Chris Evans, o Capitão América. O filme ele funciona de cara como uma crítica social, só que ele não é isso puramente, ele também traz uma visão meio pessimista da sociedade, porque se você prestar um pouco de atenção, as pessoas que estão lá no fundo, elas não são necessariamente trabalhadoras que estão sendo exploradas e deixando de ter privilégios, nem quem está lá na frente é a elite que explora e subjuga esses trabalhadores. Não, porque a gente não tem a variável trabalho sendo levada em conta aqui. Então, a gente tem as pessoas que já eram pobres antes do apocalipse continuam pobres, as pessoas que já eram ricas continuam vivas, e elas parecem estar simplesmente vivendo. Elas não têm condição nenhuma de ascender ou cair socialmente. E isso é meio que, se você levar em conta isso como uma representação da sociedade, isso é uma crítica ainda mais poderosa do que simplesmente se fosse esse quesito de classe social mais pobre lutando contra a classe social mais rica. A trama é muito simples, o enredo é muito simples, é basicamente as pessoas dos vagões de trás querendo chegar nos vagões da frente para conseguirem os privilégios que elas tanto desejam. Só que a direção do Bong Joon-ho, ela é tão inventiva, ela é tão inovadora para criar certos padrões que criam todo um estilo que envolve esse filme, que a gente acaba sendo levado por essa história muito facilmente. Além disso, ainda consegue romper esses limites do orçamento, já que o filme não teve todo esse aporte financeiro, principalmente porque não foi um grande lançamento lá nos Estados Unidos. E aí a gente tem toda a equipe técnica trabalhando numa sintonia maravilhosa. A gente pega o figurino, direção de arte trabalhando muito bem junto com a fotografia, fazendo um grupo que, somado à direção, traz uma estilização que é muito única para o filme. Então, a gente observa, por exemplo, tem momentos que a gente vê lá no fundo do trem que as pessoas se misturam com o trem em si, porque as condições são tão precárias que você não consegue distinguir o que é gente e o que é coisa. Enquanto lá na frente não, a gente tem um discernimento muito mais fácil. Tanto que essa graduação, que à medida que as pessoas vão avançando os vagões do trem, ela é tão bem feita, tão bem pensada, que quando a gente tem mais pro começo do filme, que ele se passa mais pro fundo do trem, alguma pessoa da elite, quando tem que ser levada para lá, ela é tão vistosa, ela veste uma cor tão mais quente, mais saturada, mais forte, que quando ela tá no meio de todo mundo ali, ela se destaca plenamente. Aí o seu olho faz o quê? Diz, essa pessoa não pertence a esse lugar. E a mesma coisa, à medida que eles vão avançando, a gente chega em alguns lugares que as cores são tão mais fortes, tão mais saturadas do ambiente, das pessoas mesmo que estão lá, que quando a gente vê os nossos heróis que vêm do fundo nesses ambientes, a gente já vê logo, essa pessoa não pertence a esse lugar. Isso é tão bem pensado que faz com que a experiência de assistir seja tão gratificante. Uma coisa que o Bong Joon-ho mostra sempre nos seus filmes, que é mostrar tem muito mais impacto do que falar especificamente a ideia que ele quer trazer. E é uma coisa também que ele quer muito nesse filme, é que a gente não acredite que aquilo é uma coisa real, que é uma coisa que poderia estar acontecendo. Ele não é nem uma questão de ter suspensão de descrença, é mais uma questão de que
aquilo é um outro universo, aquilo é uma realidade alternativa, a gente pode pensar em alguma coisa com um realismo mágico misturado com uma coisa mais cartunesca, justamente para pensar que ele quer contar aquela história e aquela história funciona dentro daquele universo. A gente não precisa ter uma suspensão de descrença para acreditar que existe um trem, que existem as pessoas, que o trem é autossuficiente. A gente só precisa embarcar na história que ele quer contar. E os personagens ajudam muito nisso, principalmente ali eu tiro a Tilda Swinton como a Mason, que ela é muito caricata, a gente olha pra ela, a gente sente um ar cômico, mas ao mesmo tempo a personagem ela é bem detestável. E a gente tem também a Yona, que é interpretada pela Ko Ah-sung, e ela é uma clarividente, é uma sensitiva, não sei explicar bem, mas que isso não precisa de explicação, a gente não precisa entender, nossa, de onde vem os poderes dela, o que foi que aconteceu, não. É uma coisa que está acontecendo naquele universo e a gente não precisa de explicação porque aquele universo não é necessariamente o nosso universo, por mais referências que tenha. Uma coisa que eu gosto muito no filme são as lutas, elas funcionam muito bem. O filme é bem violento também, não é recomendado para todo mundo. E é interessante o quanto o Bong Joon-ho consegue que as lutas elas não fujam do estilo que ele propôs para o filme. Então ele abusa de câmera lenta, ele traz momentos de luz, momentos mais iluminados, momentos mais escuros, porque querendo ou não, as lutas estão acontecendo dentro de ambientes muito fechados. E isso é mais um artefato que ele usa para poder imergir a gente naquela realidade do filme. Eu gosto também como o filme ele mostra que uma sociedade pode estar o mais estabelecida possível, ela pode ser o mais estamentada possível, porque já vem dos pobres e ricos antes do apocalipse. Quando eles entraram no trem, eles continuaram pobres e ricos, e mesmo assim o filme mostra que uma revolução popular é capaz de fazer com que toda essa sociedade que já está estabelecida, ela entre num colapso total. Isso acontece principalmente ali, a gente vê as repercussões no final do filme, é uma coisa que me divide muito, porque embora tudo que acontece no final do filme eu não goste tanto pelo que eu tô vendo, mas as informações que ele me passa dão tantas novas camadas para os personagens que eu tava gostando e agora tem um motivo para não gostar, para os personagens que eu tava odiando e agora tem um motivo para entender as motivações dele. Então, o que nesse caso é o contrário do que o Bong Joon-ho faz. O que ele disse é muito importante pra gente no filme, mas o que ele mostra é uma coisa um pouco brega, um pouco de mostrar o confronto do herói com o vilão, e eles conversando e não sei o que. Isso não agrega muito. E também a última cena do filme, a última sequência especificamente, ela vai contra todo o tom pessimista que eu tinha dito antes, que estava me agradando muito por ser uma coisa diferencial e acabou destacando de uma forma negativa para mim. Mas esses dois pontos não tiram de forma alguma o brilho do Expresso da Manhã, que é um blockbuster que tem suas camadas de ação que vai agradar todo mundo, mas também tem suas camadas de discussão que fazem a gente ficar pensando no filme por muito tempo. Então vale muito a pena se assistir, um filme que não foi tão assistido assim, mas que vale sempre a pena a gente estar falando dele aqui. Então eu vou dar uma nota 9 para Expresso do Amanhã, Snowpiercer, tá certo? Se você gostou, deixa um like. Se você já assistiu o filme, deixa um comentário aqui embaixo o que você achou. Também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ativar as notificações. Está saindo vídeo novo toda semana. Estou garantindo aqui para sair pelo menos 2 vídeos toda semana. Então se você está gostando do meu trabalho, por favor, deixa um like, se inscreve no canal. Sou o Menino Martins e fico por aqui. Até a próxima, tchau.